Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 24 de novembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou ainda no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos à noite, às 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia nesse programa, que nós hoje vamos recontar um pouco da história desta rádio que nos acolhe, que é a Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul. São 68 anos de história desta jovem senhora que nos acolhe e que teve e tem a missão de comunicar o Evangelho e também a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Nós temos aqui conosco, como convidados, Padre Alcindo Trubian, que é auxiliar aqui no Santuário de Caravaggio, por muitos anos esteve à frente da Rádio Miriam como superintendente e tem a história viva nas mãos. Olá, Padre Alcindo, obrigado pela tua presença. Bem, estamos aqui então para rememorar alguns fatos da nossa Rádio Miriam, que realmente ela tem a sua marca inicial na pessoa do falecido Dom Benedito Zorzi, segundo bispo da Diocese de Caxias do Sul. Um homem simples e um homem voltado justamente para a comunicação, para o ensino e assim por diante. Então, lembramos aquele distante ano lá de 1953, quando ele assumiu a diocese. Ele veio com uma ideia de pedir a licença, a permissão de instalar uma emissora de rádio na diocese. E justamente a sua ideia primeira era colocar a Rádio Miriam aqui em Caravaggio. Por quê? Porque Caravaggio sempre foi um lugar de peregrinações. Os devotos de Maria Santíssima estão presentes não só localmente, mas em toda a diocese e mesmo fora da diocese, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mesmo outros estados que frequentam esse santuário. Então, a ideia do falecido Dom Benedito era instalar a rádio diocesana aqui em Caravaggio. Então, no primeiro momento, ele teve a ideia de conversar com o pároco, que era, naquele tempo, o falecido padre Teodoro Portolão. E os dois foram arquitetando, projetando justamente instalar esta emissora. Mas o Dom Benedito, como bispo e como iniciador dessa ideia, junto às autoridades competentes, que naquele tempo era o presidente da República, que concedia a concessão de uma emissora de rádio. Então, escreveu uma carta e depois repetiu esta carta no dia 9 de agosto de 1954, que ainda o presidente Getúlio Vargas estava no poder, e ele esteve lá presente junto ao catete lá no Rio de Janeiro para entregar manualmente a carta que ele escreveu. Muito bem.
mas não conseguiu por causa daquela situação histórica. Mas então ele fez chegar às mãos dele este pedido, renovando o pedido. E depois os andamentos foram concedidos e justamente no ano de 1955, dia 28 de janeiro, a Diocese de Caxias do Sul concedeu a permissão de instalar uma emissora de rádio. Então os trâmites foram andando e aconteceu então o andamento e foi permitido então estabelecer esta rádio. E justamente no dia 3 de agosto de 1953, ainda em caráter experimental, que funcionou num primeiro momento das 0 horas da manhã até às 6 horas da manhã, e depois então das 11 horas às 3 horas da tarde, às 15 horas, para um caráter experimental. E no dia 21 de novembro deste mesmo ano, 56, aconteceu então a inauguração. E houve uma sonoridade interessante. Eu falei com alguns dos colegas, aqueles que estiveram aqui naquele momento, que vieram participar no coral, na inauguração da Rádio Miriam. Foi justamente no dia 21 de novembro de 1956. E os seminaristas saíram lá de Caxias do Sul, muito alegres e contentes, para participar da solenidade da inauguração. Coral formado por todos os seminaristas que tinham as vozes competentes para este coral. Eu não estava presente porque eu não estava ainda no seminário de Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul, mas estava lá no seminário São João Vianney, em Lajes, Santa Catarina. A questão são essas aí. Então a rádio foi andando, cumprindo sua obrigação e seu dever de comunicar a palavra divina, o Evangelho, e de propagar também a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio. E a história foi andando. No primeiro momento, então, ela operou com 100 watts de potência em AM. E em 1958 foi permitido a rádio operar com 250 watts. E no ano de 1969 operar em 1 kW, que funcionou então até 1989, quando começou a operar com 5 kW. E em 2005 começou a operar com 9 kW de potência. E nós sabemos que as propagações naquele tempo, no início, eram bem mais poderosas, mais penetrantes, mas depois foi encolhendo esta propagação, por isso que as potências foram também se tornando mais poderosas. E depois, então, falando ainda da história da Rádio Miriam, começou a funcionar aqui em Caravaggio. Mas, em 1959, foi aberto um posto lá em Farroupilha, junto ao Círculo Operário Farroupilhense, que cedeu uma salinha para estabelecer os seus estúdios, e ali operava na tardezinha para transmitir as notícias de Farroupilha. E vejam bem, havia uma linha física de Farroupilha, uma linha de telefone, até os transmissores aqui em Caravaggio, uma linha física. De vez em quando caía um galho de pinheiro e quebrava a tal da linha física. Isto foi funcionando até no ano de 1989. Quando então a Diocese novamente assumiu a direção da rádio, então foi renovado também tudo aquilo que era necessário renovar, com essa potência que tinha, e também colocando um link assim chamado via rádio de Farroupilha até os transmissores, então, sem o tal do fio de telefone. E assim nós encontramos, então, esta necessidade de fazer com que a rádio também ela continuasse operando com maior clareza e nitidez. Essa passagem,
esta passagem para a FM, e isto foi viabilizado somente no ano de 2022, que o encaminhamento foi acontecer bem antes, bem desde 2019, que aconteceu esse trâmite da permissão de estabelecer a rádio em FM, frequência modulada. Isto aconteceu justamente no dia 15 de junho de 2022. E dali para cá, então, nós estamos operando em frequência modulada, e a propagação é bem melhor, bem mais nítida. O áudio também da rádio, ele se torna mais sonoro e mais vibrante para os nossos ouvintes. Mas a razão de ser da Rádio Miriam são os nossos ouvintes, aqueles que, com os seus radinhos, com o seu rádio lá em casa, nos automóveis, sintonizam a Rádio Miriam nos diversos programas que a rádio também proporciona aos seus ouvintes. Perfeito, perfeito. Temos a história viva da Rádio Miriam aqui conosco. E temos conosco aqui também nos estúdios o padre Joone Fachinelli, que é auxiliar aqui do santuário também, é vigário aqui da paróquia do Santuário de Caravaggio, e também faz parte da organização social da Rádio Miriam. A Rádio Miriam tem o seu CNPJ e tem alguns padres que são os sócios, que são quem compõe o quadro societário. Padre Joone, primeiro a saudação e depois também o que representa para o clero da Diocese de Caxias do Sul a Rádio Miriam. Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Miriam, né, como você lembrou, né, a rádio tem CNPJ, mas não pode estar em nome de pessoa jurídica, por isso que somos 3 sócios, né, eu, o padre Volmir Comparim e o padre Ricardo Fontana. E eu e o padre Ricardo Fontana somos os representantes legais da rádio também, que nós respondemos diante das autoridades, né, Anatel, tudo aquilo que precisa, questão de documentação, né. E a nível de clero, né, eu acho que mais do que nunca, hoje com tanta tecnologia, mas o rádio continua imprescindível, por incrível que pareça, né. Esse dia nós comentávamos, né, diz que fizeram umas previsões. Quando veio a TV, disseram que a rádio ia terminar. A rádio continua. A rádio é mais ouvida que a televisão. Chegou a internet, disseram que a rádio ia terminar. A rádio continua com os avanços, com a tecnologia da internet. E alguém disse um dia, a rádio vai ser aquela que vai divulgar o dia que terminar a internet, né? Quer dizer, um veículo tão importante na vida das nossas comunidades, das nossas paróquias, né? E eu acho que para o clero também é algo muito importante, por exemplo, não só para o clero, para uma diocese ter um veículo de comunicação, né? A divulgação, acho que as notícias, os acontecimentos, esse programa Razões da Fé, que acontece também todos os domingos, né? Quer dizer, além de nós termos a capacidade da divulgação, né, nas celebrações que acontecem, também ter um veículo de comunicação. Então isso ajuda muito nas celebrações, não só aqui do santuário, mas os eventos que acontecem lá a nível de diocese, né? Então é um instrumento que perpassa, eu diria assim, o espaço geográfico das paróquias, né? E ele vai e leva a notícia, a boa nova a todas as regiões, inclusive hoje com a potência que ela tem FM, ela perpassa até a diocese, ela chega a outros municípios, né? Que não fazem parte da nossa diocese. Então acho que da nossa parte também saber aproveitar esses espaços, saber que é importante hoje, porque você evangeliza pessoalmente nas celebrações, mas você pode evangelizar também via rádio. E por incrível que pareça, a gente às vezes vê um retorno, né, das celebrações ou do terço
quantas pessoas que escutam a Rádio Miriam, né? E o quanto é importante para eles, inclusive para as pessoas idosas, especialmente para os doentes, né? Que muitos esperam ansiosamente, né, o horário da missa que é transmitida, que geralmente é das 17 horas, dia de semana. No domingo é das 8 da manhã, depois o terço às 13h30 e a missa das 14, mas também a récita do terço. Quantas e quantas pessoas que devotamente aguardam este momento para também sentir um alento, um conforto na vida, na caminhada. Então, acho que saber de nós também usarmos bem esses espaços e saber que muitas pessoas, às vezes, são evangelizadas, são confortadas em suas situações, na doença, na provação. As pessoas idosas também que ouvem e escutam a Rádio Miriam Caravaggio. E o que o Padre Johnny traz aqui, acho que é muito importante esse retorno que se recebe, porque sim, a gente percebe, e aqui mesmo pelas razões da fé, quantos comentários chegam, às vezes as pessoas ligam aqui para os estúdios da rádio, também depois vão lá nas redes sociais comentar o que a gente publicou. Então, são coisas, como o Padre Johnny trazia, o rádio permanece firme, forte, inabalável, diria eu, né? E ele permanece aliado das tecnologias, porque hoje você nos assiste também aqui na rede social por uma câmera, você escuta a partir do site da rádio, do sim, aplicativo da rádio, você está do outro lado do mundo e pode acompanhar sim, a rádio, sim, mas ela permanece aqui, emitindo também o seu sinal para quem acompanha no radinho de pilha, como sim, o Padre Alcindo trazia, também quem acompanha no carro, né? Então, o rádio enquanto aliado das novas tecnologias. E eu pergunto para o Padre Alcindo, como é que o senhor, né, todo esse tempo que o senhor também esteve à frente da rádio, foi percebendo o crescimento dos devotos de Nossa Senhora de Caravaggio aqui, também por meio desse retorno da rádio? Por essa ideia que o falecido Dom Benedito Sorge tinha de propagar a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio vai acontecendo, porque a rádio, como veículo de comunicação, ela tem também todos esses recursos, porque através dos receptores, independente dos locais, nós sabemos que eles ficam sintonizados porque acreditam em Deus, têm fé e também têm uma devoção muito firme em Nossa Senhora de Caravaggio. Então, esses devotos de Nossa Senhora de Caravaggio, eles foram se multiplicando e também à distância puderam também levar para junto de si suas famílias as suas motivações para terem uma fé mais profunda, mais nítida em Deus Nosso Senhor, e também sabendo que Nossa Senhora de Caravaggio, nossa mãe Maria de Nazaré, ela tem um lugarzinho todo especial dentro do coração das pessoas. Por isso que a rádio, ela continua sendo este meio de propagação da devoção a Nossa Senhora de Caravaggio, através da sua programação, não somente religiosa, mas a propagação da verdade, a propagação das notícias que constroem, que edificam. Vejam bem, os ouvintes e também os telespectadores, como é importante formular dentro de nós dentro e fora de nós, acreditar que o bem, ele supera o mal. A verdade supera a mentira. Então, toda vez que nós acreditamos e fazemos a nossa parte, divulgando todas essas realidades, nós sabemos que estamos cumprindo aquilo que, como cristãos, devemos fazer. E também esses meios que Deus nos concede, como é o caso da rádio, a rádio ela também nos ajuda a fazer com que todos estes recursos que a igreja possui, que o santuário possui, também estejam presentes, por exemplo, junto aos ouvintes. Vejam bem, eu estava olhando também o aspecto histórico. A Voz do Santuário é um programa que iniciou no ano de 1957, um ano depois. E este programa continua no mesmo horário. No início era só às 11h40 até ao meio-dia. Atualmente é às 11h30 até às 11h50, mas praticamente é o mesmo horário.
Então os ouvintes também ficam informados daquilo que acontece aqui no santuário e também comentando sobre a palavra sagrada de cada dia, que vai ajudando também a compreender e a refletir sobre aquilo que Cristo Jesus nos propõe a cada dia através da sua palavra sagrada, que é o Evangelho. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso Razões da Fé de hoje. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito.
SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 24 de novembro de 2024. Hoje, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, também quando celebramos o Dia Nacional dos Leigos e Leigas. Nosso abraço, nosso carinho a todos os leigos e leigas que atuam na vida das nossas comunidades, as quase 1000 comunidades da nossa diocese, também nas paróquias, nos demais serviços e pastorais. Que o Senhor, o Cristo Rei, nos ajude sempre a servir mais
e melhor. Nós, hoje, no Razões da Fé, estamos falando sobre os 68 anos de história da Rádio Miriam Caravaggio, esta rádio que nos acolhe, que é a rádio da Diocese de Caxias do Sul, o veículo de comunicação oficial da nossa diocese. E temos como convidados aqui nos estúdios o padre Alcindo Domingos Trubian, que trabalhou por muitos anos como superintendente da rádio, e também o padre Joone Fachinelli, que é um dos representantes legais, junto também dos Ministérios da Comunicação e do quadro societário da Rádio Miriam. Padre Joone, qual é, nesse sentido, a gente sempre fala da igreja como uma instituição que goza de bastante credibilidade. Os ouvintes, os fiéis, os devotos enxergam também no veículo de comunicação Rádio Miriam esta credibilidade da igreja? Acho que às vezes não saem todas essas pesquisas, mas a gente sabe que a Igreja Católica continua sendo, diante das pesquisas, como uma das instituições de maior credibilidade no nosso Brasil. Uma época só perdia para as Forças Armadas, se não me falha a memória. E há um ano atrás, há pouco, acho que Dom José confirmou, nosso bispo, que a Igreja Católica continua como sendo a instituição de maior credibilidade. E quando você tem um veículo de comunicação, né, da estrutura e do porte da Rádio Miriam Caravaggio, acho que além de informar, mas também ela tem a missão de formar, né? Não basta só divulgar notícias. Então, acho que o compromisso também não teria outro caminho, outro sentido, a não ser formar para a verdade, né? Que é o fundamento, né? Porque nós, como cristãos, e a Rádio Miriam estando vinculada à Igreja Católica, né? O nosso modelo é o Senhor da verdade, da dignidade. Então, que não é uma rádio que é apenas de programação religiosa, que ela tem esse específico, né? Por estar aqui também hoje, ela está totalmente aqui junto ao santuário, né? Não existe mais o escritório no centro, todo o complexo da Rádio Miriam está aqui junto ao santuário. Então tem essa finalidade, né? De informar, mas de formar aos nossos ouvintes. E dizendo, né? Retransmitindo a verdade, as ações, aquilo que acontece. Tem uns comentários. O Padre Alcindo dizia uma coisa interessante sobre o programa Voz do Santuário. A gente não faz ideia como as pessoas escutam isso, né? E alguém às vezes dá um retorno, ele disse que às vezes o programa, feito aquele comentário do evangélico, me disse um dia, ele alimenta mais do que às vezes ouvir as homilias do domingo, né? Porque é todo um trabalho feito, e acho que nós que apresentamos também temos essa preocupação de apresentar com seriedade, né? A preparação, aquilo que é feito, que é bem feito, acompanhado. Temos as celebrações, temos também os diversos momentos. Então, orientar, né? Repito, né? Informar, mas também formar, porque nós nunca atingimos plenamente a formação, né, o conhecimento de nossa missão como cristão, mas não podemos deixar de aproveitar os espaços. Eu acho que hoje o grande desafio nosso e também da igreja como sacerdotes é aproveitar os espaços. Às vezes somos convidados para ir a uma entrevista aqui, mas não sei como é que vai ser se eu tenho condições. Nós temos que saber aproveitar todos os espaços, né, porque ali, como é que dizem nos aerópagos do mundo, é que a gente tem que estar presente e anunciar também Jesus Cristo. Então, acho que a gente tem essa preocupação, né, no quadro dos funcionários, aqueles que apresentam todos, né, inclusive eu e o Padre Ricardo também, que a gente está aqui, hoje somos os representantes, o Padre Ricardo é o superintendente atual, então temos essa preocupação. Às vezes a gente escuta a programação, depois dá sugestões, ideias, né, para que de fato seja uma rádio identificada, né, com o Santuário de Caravaggio, mas que também é identificada com a Diocese de Caxias do Sul, né, com todos os demais, as regiões que existem, mas de ter essa preocupação, né, e não preocupar-se tanto, do nosso Ibope 70, o que vale dizer assim, é a proposta de Jesus que nós temos que levar a todos os nossos ouvintes. E a mensagem, aí é que está, eu acho que aqui está uma chave interessante, a mensagem nós disponibilizamos, nós colocamos no ar, do jeito que a igreja acredita, do jeito que a igreja professa. E aqui, Padre Alcindo, o senhor, diante do seu trabalho
por anos como superintendente aqui da rádio. Como o senhor também percebeu esta comunhão entre a rádio e a diocese? Como o senhor foi percebendo isso? E também, agora trazendo um fato, né? A gente conversa aqui com o José Teodoro, o coordenador de jornalismo, sempre que a Rádio Miriam seja a rádio, a primeira onde as notícias da diocese aparecem, né? De a gente, claro, não ser o exclusivo, mas ser aqui o primeiro canal, porque justamente é a rádio da diocese. Então, como o senhor percebeu ao longo da história e percebe essa comunhão entre a rádio e a diocese? Eu sempre percebi que houve uma comunhão, uma sintonia muito grande entre a rádio, aquilo que a rádio representa, e a própria diocese. Pelo fato de ser uma rádio diocesana e uma rádio junto ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, sempre houve essa preocupação de fazer com que as boas notícias que vão acontecendo através das pastorais diversas que acontecem na diocese sejam também divulgadas através dos noticiosos da rádio. E por isso também que os próprios funcionários da rádio estão também em sintonia com aquilo que a diocese também deseja da rádio e propõe para a rádio, para que seja este veículo que esteja semeando, colocando junto aos seus ouvintes aquilo que a diocese realmente está se propondo a realizar através da história da própria diocese e da própria pastoral, que também ela é dinâmica e vai se atualizando em todo momento, a toda hora. E a rádio, como um veículo de credibilidade, ela também se propõe a fazer com que tudo aquilo que vai acontecendo além do santuário, também na diocese, esteja divulgado através de tudo aquilo que acontece dentro da rádio. Padre Alcíndio, continuo com o senhor. Ao longo dessa história, o que o senhor destaca como as principais conquistas da Rádio Miriam e os principais desafios que teve ao longo da sua história? Realmente os desafios são realidades que existiram, porque vejam bem, né, a tecnologia foi avançando e a rádio também ela teve que acompanhar esta evolução, este propósito de evoluir, de ser uma rádio dinâmica. Vejam bem, os estúdios que nós estamos aqui foi uma proposta que aconteceu no ano de 1999, foi o estúdio que foi feito aqui. Embora continuasse em Farroupilha, mas depois o estúdio também se tornou aqui em Caravaggio. As programações todas feitas aqui em Caravaggio. Até que definitivamente aconteceu há pouco tempo a presença da própria direção, aqueles que organizam tudo aquilo que faz parte da programação da Rádio Miriam. Por isso que esta realidade ela teve um avanço. E além de vencer os desafios que foram realidades, que foram acontecendo também, houve uns avanços tecnicamente falando. Quando o estúdio foi colocado aqui em Caravaggio, antes não tínhamos toda esta programação e essa aparelhagem, a aparelhagem técnica dos computadores e assim por diante. Antes era feito de uma maneira diferente. Agora tudo fica mais fácil porque através dos computadores nós temos a possibilidade de fazer com que esta programação, essa dinamicidade, ela se torne uma realidade presente em todos aqueles que estão em sintonia conosco, que percebem também toda essa dinâmica. Principalmente agora, quando a rádio teve a permissão de operar na frequência modulada, FM, foi realmente um avanço muito grande. Um avanço na qualidade do áudio daqueles que produzem o áudio, os locutores e aqueles que escutam através dos seus aparelhos de rádio também. E
Como foi, Padre Alcindo, esse processo, principalmente essa ponta agora final da organização por FM? Como é que foi a digitalização, comprar equipamentos, aumentar o tamanho da antena? Como é que funcionou isso? Olha, a questão, por exemplo, da antena, né? Até 2004 nós tínhamos uma antena com 58 metros de altura. E a partir de então foi permitido construir uma antena com 129 metros de altura. E agora, então, com a FM, a antena está com 145 metros de altura. Quer dizer, a altitude também para a FM ela é muito importante, porque quanto mais alta a antena, mais a propagação ela vai se dilatando, ampliando também os horizontes. Mas isso também foi um trabalho de muita perseverança, de muita insistência, onde muitas pessoas foram envolvidas nesse sistema. Além do nosso engenheiro, Lorini, também outras pessoas estiveram presentes nessa caminhada, sugerindo, apontando direções, metas, para que tudo isso acontecesse. E por isso, então, que atualmente nós estamos assim, porque houve por trás de toda esta realidade muito trabalho, muita dedicação de pessoas anônimas que deram também tudo de si, pela credibilidade da rádio. Isso me parece muito importante, né? Eu, por exemplo, me envolvi muito porque eu acreditava na rádio. E acredito nas rádios, porque são meios de comunicação muito importantes, porque ajudam também a formar uma opinião daqueles que estão na outra ponta escutando. E aquele que escuta também, ele vai raciocinando, vai pensando, vai refletindo sobre aquilo que é programado, e eles também formam a sua opinião. E também dão o retorno. Por exemplo, aqui, muitos dão o retorno através daqueles que fazem a programação e aqueles que propagam a programação, através daqui uma opinião ou outra. Isto é muito importante. Perfeito, perfeito. Padre Johnny, quais são os desafios que hoje ainda a Rádio Miriam enfrenta? Bom, acho que como é pouco tempo que ela fez essa migração, né, para FM, frequência modulada, então o público às vezes que escuta, né, e a programação ela tem que se adaptar também a esta realidade, né, e se manter atualizada, né, a programação, né, eu acho que o Alcindo falou bem, às vezes os equipamentos, agora a antena, até tempos atrás existia um pequeno problema que dizia que existia tipo um rebote na antena, né, que o som ia e voltava, a gente notava às vezes um pouquinho, não uma clareza de som ou chiado. Então eu, Padre Ricardo, também quando nos reunimos aqui com toda a equipe técnica também, nós temos essa preocupação. Acho que essa tem assim, nós temos que acompanhar os passos no mundo de hoje, né? É questão de equipamento, de tecnologia e também na própria programação, né? Manter o foco, que é uma rádio católica, junto ao Santuário de Caravaggio, que tem toda uma programação aqui, mas também se adaptar às realidades de hoje, né? O mundo de hoje que escuta, né? Você não pode ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Não basta o arroz com feijão. Não basta o arroz com feijão, né? De vez em quando tem que botar um tempero diferente, né? Uma carne, alguma coisa que diferencia. Então, também estar atento àquilo que o avanço da tecnologia. E principalmente, às vezes, com o retorno também dos ouvintes. Diz, olha, tem isso, vocês fizeram aquilo, tem aquilo, é interessante e tudo. Saber ouvir, captar também, às vezes, aquilo que... Porque nós, às vezes, divulgamos e fazemos um programa, né? Mas quem está do outro lado, de repente, a gente precisa entender se é isso que lhe agrada, se é isso que de fato é o essencial para eles ouvirem ou chegarem. Então acho que é acompanhar o ritmo do tempo, não se pode negar o avanço da tecnologia, da internet, não tem como fugir disso, mas ver o que tem de bom na tecnologia e usar também para
que possamos levar adiante essa palavra, essa mensagem também, que nem a gente fala muito do Evangelho, o Evangelho é o mesmo, agora existem diversos meios, atualização de levá-lo até as pessoas que acompanham no dia a dia, né? Então acho que hoje os equipamentos, né, quando precisa equipamento, as equipes móveis, hoje tem questão de tecnologia também, ter uma boa tecnologia, um bom equipamento te facilita também no trabalho do dia a dia. Perfeito. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 24 de novembro. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 24 de novembro de 2024, solenidade de Cristo Rei, a conclusão do nosso ano litúrgico e também hoje, Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. Nós estamos aqui na Rádio Miriam Caravaggio refletindo sobre a história da Rádio Miriam nesses 68 anos completados no dia 21, quinta-feira, dia da apresentação de Nossa Senhora no templo. Aqui na nossa região também muita devoção à Nossa Senhora da Saúde, né? Celebrada no dia 21 de novembro. E nasce a Rádio Miriam há 68 anos, também sob o manto de Nossa Senhora de Caravaggio. E nós temos como convidados aqui o Padre Alcindo Trubian, que trabalhou por muitos anos como superintendente da Rádio Miriam, e o Padre Joone Facchinelli, que compõe agora o quadro societário da Rádio Miriam e também atua aqui no Santuário de Caravaggio. Padre Alcindo, qual a ligação dos bispos? O senhor recordou também lá no início que Dom Benedito, a rádio nasceu do sonho de Dom Benedito. Qual a ligação dos bispos desde Dom Benedito, depois o próprio Dom Paulo, Dom Alessandro e agora Dom José com a rádio, né? Essa preocupação e esta ligação dos bispos? Sem dúvida, a ligação dos bispos à rádio foi sempre uma realidade que foi acontecendo. Dom Benedito, depois então Dom Paulo, que foi um período muito longo em que eu estive presente junto da rádio, e ele também estava sempre muito em sintonia. Todas as vezes que tive a oportunidade de conversar com ele, dizendo melhor, sobre a realidade da rádio, ele sempre esteve muito presente e também preocupado com tudo aquilo que a rádio precisava evoluir, progredir. E, igualmente, com o Dom Alessandro Ruffinoni, também o bispo emérito atual,
ele esteve também presente em todos os momentos que foi solicitado e presente no sentido de dar o apoio em todos os sentidos também. E depois, então, Dom José Gislão, que é o atual bispo diocesano, também tivemos também esta repercussão muito positiva em relação à Rádio Miriam. E ele se preocupou também em avançar, em progredir e dando sempre o seu aval em tudo aquilo que ia acontecendo para que a rádio pudesse realmente operar em frequência modulada. E isto é uma realidade que foi acontecendo. Por isso que nós podemos lembrar também alguns fatos interessantes. Eu me lembro de um fato que aconteceu na Rádio Miriam, não sei se posso colocar agora, que me parece até interessante, fatos que fizeram parte da história da rádio. Claro, no início, muito incipiente, com aquilo que era possível realizar. Então, em caráter experimental, uma oportunidade, justamente das 11 às 3 horas da tarde. Então estava falecido o padre Teodoro Portolán, lá fazendo a locução, né? Mas, claro, entraram no estúdio e deixaram a porta aberta, de repente entrou um cachorro lá. Então disse o padre Teodoro, para fora a canha e cerra a porta, porque, claro, o estúdio tem que ficar com a porta fechada. E o senhor lembra de mais algumas histórias, peripécias que aconteceram na rádio? Bom, algumas histórias que podem ser contadas. O fato é que eu não conheço muito de histórias que aconteceram lá atrás, porque nunca não estava presente na rádio, mas fatos pitorescos que foram acontecendo, sem dúvida nenhuma, histórias que os ouvintes ouviram e certamente deram muita risada, fatos assim como anedotas e assim por diante. Mas o fato é que a rádio, no início, ela teve justamente essas dificuldades de conseguir tudo aquilo que era necessário para ter uma boa programação. E também nós sabemos que no início tudo aquilo que era preciso para uma rádio vinha de fora. Por exemplo, o transmissor primeiro de 100 watts e 250 watts foi importado da Inglaterra, né? Era um tamanho razoável, que atualmente a gente carrega com uma mão. Mas são realidades que estavam presentes naquele momento, naquele tempo. E também os locutores faziam aquilo que era possível. Nós encontramos nas histórias dos locutores que passaram por aqui, que faziam o coração vibrar por aquilo que eles faziam e aquilo que eles podiam fazer também, porque os recursos também tecnológicos eram também pequenos. Padre Johnny, nós falávamos há pouco também, fora do ar, um pouco sobre a característica dos ouvintes da rádio, né? O Padre Johnny, no bloco anterior, recordava que às vezes você recebe o retorno com uma sugestão aqui, acolá, de melhoria e tudo. Percebe-se que o perfil dos ouvintes da Rádio Miriam é um perfil de família, poderíamos dizer? Eu acho que desde o início a rádio sempre teve essa preocupação, né? De repente, aquele fato pitoresco ali do padre Teodoro Bortolão mostrava a realidade, porque era o próprio padre que estava fazendo o programa e testando, né? Quando entrou a cachorra e mandou fechar a porta. Então, acho que hoje, quando nós temos a programação nos programas, em todos os outros, os locutores, os que trabalham, nós também temos essa preocupação de atingir as famílias, né? E a gente sabe que a realidade, né? A gente sempre cita bem no programa aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo almoço, que estão doentes, né? Quer dizer, toda a realidade que existe ao nosso redor, né? E aqui também, como ela abrange mais de perto a nossa região aqui de Farroupilha, hoje de Caxias, outras regiões aqui perto, também ela é um veículo que leva muito à comunicação,
né? Seja nos avisos, nas programações, nas festas, nos eventos que tem. E até alguns, né, até quando estão de aniversário, aproveitam essa oportunidade, né, de levar também esta mensagem. Então, acho que assim, a gente tem que caminhar, usar a tecnologia, né, usar os recursos, mas pode manter aquele toque, eu acho, familiar, comunitário, que a rádio sempre teve desde que ela nasceu, né? Eu acho que a preocupação dos bispos de Dom Benedito Zorzi em criar este veículo era para divulgar as notícias, propagar a devoção. Mas não deixa de ser um meio também de unidade, de vinculação. Aqui certamente escuta os avós, escuta os pais, escuta os filhos, até as crianças, né? Os nossos acólitos e coroinhas também gostam de escutar a programação, aquilo que se divulga aqui. Então acho que dá para melhorar, se atualizar, mas dá para manter a essência também, que é uma rádio que tem um espírito comunitário de atender a comunidade, né? A comunidade da diocese, mas também de atender e chegar também no coração das nossas famílias e das nossas comunidades católicas. Eu acho interessante, e aqui depois eu largo a pergunta de novo, mas a linha de programação da rádio, que justamente ela vai para este olhar, que não é o olhar de noticiar as mortes, as tragédias, mas é de noticiar o lado positivo, a comunicação do Evangelho, a boa notícia, o lado positivo, não deixando a verdade em nenhum momento, mas olhando a cultura. Então, o programa italiano, né, tendo um programa da língua italiana, que é a nossa matriz aqui, depois ter estes espaços, como é o próprio Razões da Fé, para formação. À noite, depois da Voz do Brasil, né, o programa dos Peregrinos de Caravaggio, com o terço, com as músicas, com músicas católicas internacionais, outros programetes, o jornalismo. Então, uma linha de programação que ela busca também abraçar o cotidiano das pessoas, para que o rádio do carro, mas o radinho de pilha, esteja sempre sintonizado na Miriam, que não precisa ficar zapeando de uma rádio para outra, mas que ali a pessoa encontre tudo o que ela precisa para o seu dia a dia. Podemos dizer que é essa a ideia da Rádio Miriam, Padre Alcindo? Essa ideia, sem dúvida nenhuma, é fortalecida por aquilo que acontece. Vejam bem, a Rádio Miriam é muito sintonizada também as pessoas que moram na colônia, que trabalham na agricultura. E uma oportunidade, falando com uma pessoa, ele disse: olha, eu estou podando as pareiras, e eu estou levando o meu radinho de pilha, penduro e fico escutando a Rádio Miriam. Significa que existe uma familiaridade entre a rádio, que divulga, que manda o som para o ar, a música, as notícias boas, e aquele que está lá na outra ponta, que trabalha na agricultura. Então ele dá um jeito no seu trabalho também de ter um radinho para escutar enquanto está trabalhando. Então realmente é a credibilidade e é o desejo também de acompanhar esta emissora por aquilo que ela representa para esses nossos irmãos, nossos agricultores que trabalham de manhã à noite, mas assim mesmo estão encontrando essa oportunidade, este meio para escutar enquanto estão trabalhando. Eu agora partilho algo pessoal, né? O rádio ele é fascinante. O rádio ele é fascinante porque lembro quando eu era coroinha em Caxias, eu ajudava o padre Renato Ariotti nos programas de rádio, e então gravava a oração pelas vocações, esta do Paulo VI, e o programa ia ao ar na radiodifusora de Caxias, extinta radiodifusora, ia para o ar às 18h, a mensagem mariana, né? E eu saía da escola às 5:45. Eu ia correndo até em casa, correndo umas 3 ou 4 quadras, para chegar em casa e conseguir sintonizar a rádio para me escutar. Então, o quanto
este veículo rádio, ele é fascinante, ao mesmo tempo de que a gente às vezes não tem noção de onde a nossa palavra chega, né? A gente não tem noção. Né, nesse trabalho com a comunicação da diocese, costumeiramente eu digo que nós temos vidas nas nossas mãos, nós temos vida na nossa voz também, porque esta mensagem que nós emitimos aqui dos estúdios, que pode alegrar o dia de alguém e pode ajudar uma pessoa também no seu caminho de conversão, no seu caminho também de buscar um tratamento de saúde, também a reaproximação de Deus. Então nós, nas nossas mãos, na nossa voz, a gente tem que se sentir responsável pela vida dos outros. O que o senhor, Padre Joone, pensa a partir desta ideia de que a gente não sabe aonde a mensagem chega, mas nós precisamos emitir essa mensagem para continuar o legado que o Senhor nos dá de ir batizar e anunciar? Bom, eu acho que às vezes a gente não se dá conta, né, do poder que nós temos nas mãos, né? Que nem eu disse há pouco, né? Uma rádio aqui junto ao santuário, uma rádio de uma diocese, né? Fruto de muito trabalho, de empenho de muitas pessoas que se dedicaram. Eu acho aqui também recordar e valorizar todos aqueles que vieram antes de nós. Se começou com o Padre Teodoro, mas quantos anos que esteve à frente o Padre Alcindo, né? Que sempre se dedicou, né? Era o referencial. De repente, muitas vezes até a própria diocese não dá muita importância, porque tá lá alguém e faz tudo, não. E hoje, estando aqui trabalhando no santuário, a gente vê o quanto é importante. O Padre Alcindo mesmo disse, né? Eu claro, fiz porque acreditei. Acredita. E acredito. E o Padre Alcindo é modelo para nós, né? Com ali seus 80, quase 90 anos, né? Sempre acreditando, sempre teve um pensamento propositivo. Acho que a rádio ela tem que manter esse ideal, essa proposta, né? Que tem os momentos de notícia, de evangelização, de oração. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.